Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que é uma dúvida que eu vejo que muitas pessoas têm em relação ao curso de pedagogia. Tem matemática na pedagogia? Tem matemática na pedagogia? Sim! O quê? Temos matemática na pedagogia, mas não é esse tipo de matemática que eu imagino que assim como eu, pensava. Eu falava, meu Deus, será que é a matemática que eu vou ter que resolver equações, que eu vou ter que fazer atividades, né, como os meninos fazem na escola? Não, não é. Então, eu fiz uma colinha aqui, porque essa semana eu tô estudando mais assim a fundo, porque na próxima semana, no dia 8, eu vou fazer uma prova sobre matemática. E aí eu anotei aqui o nome do livro que a Unopar disponibilizou para nós. E o livro chama-se Aprendizagem da Matemática, autores Vitor Hugo dos Santos Góes e Lilian Aparecida Teixeira. O livro didático, ele tem em média 200 páginas, esse livro, né? E aí eu fiz uma pequena contextualização aqui para vocês. Nos anos iniciais do ensino fundamental, as crianças têm uma relação positiva com a matemática. Entretanto, ao longo do tempo, as crianças começam a se afastar desse componente curricular e acabam tomando um certo medo da matemática, tendo uma dificuldade em conseguir, né, fazer as atividades referentes à matemática. Então, essa disciplina, que é a aprendizagem da matemática, ela vai nos dar uma ideia, uma noção de como nós, como pedagogos, deveremos trabalhar a matemática dentro de sala de aula para que o aluno sinta-se mais confortável, para que o aluno entenda a realidade, para que serve a matemática. Eu costumo dizer que a faculdade, ela te fala o porquê de você ensinar aquilo e como ensinar aquilo. É um curso extremamente teórico, nós sabemos, e que é só a prática, né, nos colocará numa posição assim de fato realizarmos aquele projeto, aquele ensinamento. Então nós vamos precisar posteriormente da sala de aula, e aí é onde nós vamos usar a nossa teoria atrelado à prática para que possamos fazer um bom trabalho. Então achei super importante essa disciplina, porque, né, nós somos pedagogos, nós não somos professores de matemática, mas nós vamos lidar com a matemática desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental, né, primeiro ao quinto ano. Então a gente precisa contribuir para que o gosto por esse componente curricular continue. Então na educação infantil as crianças normalmente gostam, que são atividades mais lúdicas, né, mais assim do concreto. E aí eu tava vendo que nós também precisamos continuar nos anos iniciais trabalhando muito com o concreto ainda, para que a criança possa posteriormente compreender as formas mais abstratas da matemática. Mas então, no início, a gente precisa mostrar para o aluno que a matemática ela está em todos os lugares, né? Tudo a gente usa a matemática o tempo todo. Então, eles precisam entender que a matemática é um componente curricular que vai fazer toda a diferença na vida deles, tá? E aí, eu coloquei aqui o que a gente vê durante o curso, tá? Então aqui tá lá, eu fiz um resuminho. Aspectos que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem significativo na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Nós vamos entender como fazer articulações com situações cotidianas para que o aprendizado seja eficaz, né? É preciso conhecer a história da matemática, como e onde ela surgiu, né? Se existem registros de seu surgimento, por que e para que a matemática nasceu. Pensar no desenvolvimento no qual a matemática veio passando ao longo dos anos e pensar também em cada contexto social. Nós devemos pensar na matemática para a educação infantil e anos iniciais, articulando com os PCNs, que são os parâmetros curriculares, e com a BNCC. Então, eles falam um pouco sobre geometria, sua relação com o mundo, números e álgebra, grandezas e medidas, probabilidade estatística, resolução de problemas, jogos e tiques na matemática.
E pensando ainda na proposta interdisciplinar, articulando com outros componentes curriculares. Então, gente, é isso. É uma matemática. Eu fiz algumas AVs, né? AV1, AV2, que a faculdade também disponibiliza para nós. E assim, eles perguntam muito sobre BNCC, PCN. Eles fazem algumas perguntas para ver se a gente consegue. Por exemplo, eles perguntam sobre uma atividade realizada em sala de aula e aí você deverá dizer e marcar lá, né? Isso está relacionado à geometria, está relacionado a grandezas e medidas, articulado com, poderia ser probabilidade estatística. Então, assim, né? São essas, não puramente fazer contas, porque a faculdade entende que se nós estamos na faculdade, nós já passamos por esse processo e, obviamente, algumas coisas a gente tem que lembrar, né, gente? A gente fica muito tempo, já se passaram muitos anos, então a gente procura lembrar. Então fala sobre algumas figuras geométricas, então é isso, não é nada que a gente precise ter medo, né, da matemática. Eu achei muito bacana. Hoje nós teremos também esse semestre o estudo da geografia, da história, do português. Eu tenho que olhar lá na minha grade, mas é mais ou menos isso, porque como nós vamos dar aula para do primeiro ao quinto ano, então normalmente no quinto ano o professor tem um professor da língua portuguesa, de matemática, de história e ciências, então a gente precisa, né, compreender os porquês que nós estamos ali lecionando aquelas matérias, aquelas disciplinas e como, para que os alunos não percam o interesse. Então é isso, gente, essa matemática. Eu vou fazer a prova na segunda-feira, depois eu conto para vocês como foi essa prova. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o curso de pedagogia, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo para mais pessoas que estejam fazendo pedagogia ou que desejam fazer pedagogia. E me sigam lá no Instagram, @Pedagogia da Alegria Oficial. Todos os dias eu tô postando lá várias coisas. Um beijo e até a próxima. Tchau!